Esses países aí, milhões de pessoas não têm oportunidade de ir para o culto, não têm oportunidade de ler a Bíblia. Países que não têm o evangelho na mídia, não têm o evangelho na internet. Países totalmente fechados para o evangelho. Então essas pessoas não têm a oportunidade que a gente tem, é ou não é, queridos? Está ali o evangelho à vontade. Precisa de fome, precisa de um despertar. Se você busca inspiração espiritual, reflexões profundas e palavras de sabedoria, não perca a oportunidade de se inscrever em nosso canal no YouTube de pregação. Clique no botão de inscrição agora e junte-se à nossa comunidade para receber conteúdo transformador todas as semanas. Não deixe de compartilhar com amigos e familiares que também podem se beneficiar dessa jornada espiritual. Juntos vamos crescer em fé e no entendimento. Inscreva-se hoje, agora. Então, se eles pudessem, será que os chineses, os hindus, os indianos, os japoneses, se eles pudessem, tivessem o evangelho lá, exposição do evangelho na vida deles, será que eles não estavam indo com mais sede, mais desejosos? A gente não sabe, né? Talvez nós estejamos equivocados, orando para que os perdidos tenham uma visão do inferno, para que se arrependam. Talvez isso aí, olha aqui, queridos, a gente esteja errado, dizendo para os perdidos terem uma visão do inferno. Pode ser que os perdidos precisam de uma visão do Calvário, do Salvador, sofrendo. Eles vendo Jesus, eles se arrependam, porque eles iriam ser salvos, amém? Se visualizarem Jesus sofrendo pelos pecados deles, eles iam ser salvos. Agora, olha essa história do William Booth, fundador do Exército da Salvação, que hoje virou a Cruzada Estudantil para Cristo, né? Ele costumava dizer que, se pudesse, gostaria de proporcionar aos seus soldados, em fim de curso, a oportunidade de passarem 24 horas espiando por dentro do inferno, para que contemplassem o eterno tormento que ali impera. Nossas igrejas precisam dessa visão. E quem mais precisa são os eloquentes pregadores, né? A gente prega muito, mas a gente precisa da visão do inferno. A gente precisa da visão, irmãos, do inferno. Um criminoso, Charles Peace, não tinha respeito pelas leis de Deus, nem pelas leis do homem. Aí ele foi preso. Depois que ele foi preso, ele foi condenado à morte. No dia da execução, ele foi levado ao corredor da morte, na penitenciária de Harley Leeds, na Inglaterra. À sua frente ia o capelão da prisão, lendo versículos da Bíblia em voz monótona e desinteressada. O criminoso tocou no ombro e indagou: o que estava lendo? O conforto da religião, replicou o sacerdote. Charles Peace ficou chocado de ver como ele lia aqueles textos acerca do inferno de maneira tão mecânica. Como alguém podia ser tão frio a ponto de conduzir outro para a forca, sem emoção alguma, lendo-lhe palavras sobre um abismo profundo no qual o condenado estava prestes a tombar. Será que aquele pregador cria de fato que existia o fogo eterno, que arde incessantemente, que nunca consome as suas vítimas, já que lia tudo sem ao menos estremecer? Seria humano um indivíduo capaz de dizer ao outro friamente: você estará morrendo eternamente, sem nunca conhecer o alívio que a morte poderia lhe dar? Aquilo foi demais para o Peace, o cara que estava condenado, né? Aquilo foi demais para Peace, e ele se pôs a pregar. Veja só o que pregou no próprio instante em que caminhava para a morte. O Peace lá, o que estava condenado à morte e sendo ministrado pelo capelão lá, que não tinha nenhuma emoção, o cara ia friamente falando dos textos. Ele disse, o que estava condenado à morte, disse: Senhor, disse, dirigindo-se ao capelão, se eu acreditasse nisso em que você e a igreja dizem crer, andaria por toda a Inglaterra só para salvar uma alma, e se preciso fosse, iria de joelhos, mesmo que a superfície dela fosse recoberta de cacos de vidro, e acharia que teria valido a pena. Irmão, olha só, o cara que estava indo para a morte disse: olha, se você que está falando do inferno
friamente, a igreja cresce. Vocês não estavam falando tão friamente, se vocês acreditassem nisso que vocês estão falando. Mas eu, se necessário fosse, acreditasse no que vocês acreditam, andaria a Inglaterra toda para livrar uma alma do inferno, e andaria de joelho a Inglaterra toda, e andaria ainda mais, se fosse a Inglaterra cheia de caco de vida, eu andaria de joelhos para salvar uma vida, e acharia que isso valeu a pena. Quantos estão comigo aqui, queridos? E aí ele diz, aqui concluindo: irmãos, a igreja perdeu o fogo do Espírito Santo, e por causa disso a humanidade vai para o fogo do inferno. Quantos entenderam, irmãos? Ele diz, a igreja perdeu o fogo do Espírito Santo, e por causa disso o mundo vai para o fogo do inferno. A humanidade, vai para o fogo do inferno. Precisamos ter uma visão do Deus Santo. Deus é essencialmente santo. Os querubins não clamavam onipotente, onipotente, nem diziam onipresente, onipresente, nem diziam onisciente, onisciente, diziam santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Precisamos deixar que o conceito da santidade, do termo hebraico, da kadosh, da santidade de Deus, se faça, penetre as profundezas do abismo da nossa alma, amém, queridos? Salmo 139:8 diz: se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as alvas da alvorada, lá estás também. Nessa vida temporal, Deus nos cerca por todos os lados, e Ele mesmo, o Deus do qual não se pode fugir, nos aguarda na eternidade. É melhor procurarmos ter paz com Ele aqui e nos posicionarmos no centro da sua vontade agora. Um bom estímulo para a nossa alma seria permanecermos tementes na presença desse Deus Santo todos os dias, antes de sairmos para o trabalho. Aquele que teme a Deus não teme a homens. Aquele que se ajoelha diante de Deus não se prostra diante de nenhuma circunstância adversa, amém, queridos? Nós iríamos nos deslumbrar com a visão do Santo, com a presença manifesta. Nós iríamos ficar extasiados com o poder de Deus, silenciosos diante da onisciência, quebrantados diante da santidade, e a santidade dele se torna a nossa purificação, amém? Nos santifica, amém, queridos? A maior vergonha de nossos dias é que a santidade que ensinamos é anulada pela vida íntima, pela vida ímpia que nós vivemos. Nós pregamos uma santidade e vivemos em piedade, Sai da igreja e vai fazer coisa tortuosas, nossos caminhos, nossas veredas. Mas Deus quer endireitar os nossos caminhos, amém? Quer aplanar os nossos caminhos, quer deixar a nossa vereda direita, amém? E Ele quer nos marcar com a sua santidade. Um homem ou uma mulher que tem uma vida santa é um instrumento poderoso nas mãos de Deus, disse Robert Murray. Quando Isaías passa pela experiência de ver a santidade de Deus, de ver o trono de Deus, Isaías capítulo 6, Isaías fala, ai de não sei o que, mas depois de ele falar, ai de ti, quando ele vê o Senhor, ele diz, ai de mim, sou eu mesmo que está precisando de uma vida purificada, renovada e transformada pela tua glória, amém? Será que não há quadros com imagens impuras pendurados na parede da nossa mente? Será quanta coisa impura tem na mente de cada um de nós? Quais os pensamentos que estão nas paredes da nossa mente? O que a gente está vendo, O que a gente está vendo? Haverá alguma impureza escondida em algum cantinho do nosso coração? Será que poderemos convidar o Espírito Santo para caminhar conosco de mão dada pelos corredores da nossa alma, pelos porões do nosso coração? Será que o Espírito Santo pode entrar profundamente lá, nos quartos íntimos da nossa vida? Será que o Espírito Santo pode penetrar nos pensamentos lá dos nossos escritórios e quartos ali? Será que o Espírito Santo pode ir lá? Em cada um de nós existem 3 pessoas pelo menos: a que nós achamos que somos, a que os outros pensam que nós somos, e a terceira pessoa é a que Deus sabe que nós somos. Essas 3 pessoas, a que eu acho que eu sou,
Eu sou benevolente comigo mesmo, eu sou misericordioso comigo mesmo, sempre. Há que os outros pensam, né? Mas há que Deus sabe quem nós somos. Literalmente, somos muito condescendentes com nós mesmos e por demais rigorosos com os outros, a não ser quando estamos buscando intensamente a verdadeira vida espiritual com Deus. O eu ama o eu, embora se diga a respeito de Geraldo Magela que pela graça de Deus ele amava todas as pessoas, menos Geraldo Magela. A gente não pode ter aquela idolatria própria, egolatria, amém, queridos? De achar que a gente é o cara. E tem pessoas aqui, eu não estou falando, apontando para ninguém, amém, queridos? Tem pessoas aqui que são maravilhosas, mas eu tenho um pior inimigo, que sou eu mesmo, que é a egolatria, amém, queridos? E é interessante é um dos pais da igreja, né, da patrística, Geraldo Magela. Ele amava todas as pessoas, menos ele mesmo, porque ele sabia que tinha maldade dentro dele. Que belo exemplo para nós. Mas na maioria das vezes escondemos de nós mesmos o nosso verdadeiro ser, para que não fiquemos enojados ante a realidade. Vamos pedir a Deus que seu penetrante olhar localize esse corrupto, impuro, mal cheiroso ego, para que ele seja arrancado de nós e crucificado com ele, para que não sirvamos mais o pecado como escravo. Romanos 6,6. Não adianta dar outros nomes ao pecado. Pecado continua sendo pecado. Aquele sujeito ali tem o gênio do diabo. Não, eu sou muito irado, a minha ira é justa. O cara sempre justifica o pecado, né? Ela é super sensível, mas eu sou irritável porque tenho problemas de nervos. Eu sou um cara descontrolado. Não, meu irmão, tu está em pecado. Eu sou muito irado. Não, é pecado. Amém? Precisa de libertação. Ele é ambicioso demais. Não, ele está ampliando os negócios. Não, meu irmão, é ambicioso demais. Pecado, ganancioso. O sujeito é teimoso. Não, eu tenho convicções firmes. Não, eu tenho um gosto muito apurado. Eu tenho um desejo forte. Não, meu irmão, orgulho é pecado e precisa ser liberto do pecado. Amém, queridos? É muito fácil encontrar justificativa para todo tipo de pecado. É só querer, mas quando o Espírito Santo sonda o nosso coração e conhece o que vai em nós, não passa a mão na nossa cabeça, nem tampouco nos lesa. Irmãos, a igreja não é uma casa de massagem de ego, amém? Nós não estamos ali para ficar passando a mão na cabeça, dando prazer. A igreja é lugar para fazer a vontade de Deus, amém, queridos? É para renunciar à minha própria vontade. Jesus perguntou para o cego: o que é que tu queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, eu quero ver, Senhor, me dá visão, amém? Então, vamos nós também pedir visão de Deus, uma visão para o alto, uma visão para dentro, uma visão para o alto, vendo a santidade de Deus, o padrão de Deus, uma visão para dentro, vendo que nós precisamos de purificação, amém? Precisamos de santificação, precisamos de renovação, precisamos de unção, uma visão para fora, para além, enxergarmos fora, ver o mundo que está perecendo sem conhecer o Salvador. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versículo 23 e 24. Só então teremos unção no púlpito e ação no banco. Amém? E eu quero que você falasse com o teu Deus aí. Senhor, me revela, Senhor, o trono de Deus. Eu quero ver a tua glória. Mas também, Senhor, me revela o fogo da condenação eterna, fogo do inferno. Eu quero ser cheio do teu Espírito, para que essa humanidade, para que essa geração não queime no fogo do inferno, Senhor. Se você busca inspiração espiritual, reflexões profundas e palavras de sabedoria, não perca a oportunidade de se inscrever em nosso canal no YouTube de pregação. Clique no botão de inscrição agora e junte-se à nossa comunidade para receber conteúdo transformador todas as semanas. Não deixe de compartilhar com amigos e familiares que também podem se beneficiar dessa jornada espiritual. Juntos vamos crescer em fé e no entendimento.
Inscreva-se hoje, agora.